Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Na jornada da nossa vida, na caminhada da nossa vida, nós vamos necessitar de palavras. Palavras que nos sustentem, palavras que nos animem. E essa palavra de hoje à noite, eu quero que você guarde muito bem no seu coração. Porque em algum momento da caminhada da vida você vai precisar dessas palavras. São palavras de vida, amém? São palavras que no momento de adversidade você possa entender o porquê de tantas coisas acontecem na sua vida, na história da sua vida. E não deixe cair nenhuma dessas palavras. Devemos caminhar sabendo o seguinte: Deus, Ele sabe quem eu sou. Diga, Deus sabe quem eu sou. Diga ao seu irmão, Deus sabe quem você é. Diga assim, eu sei que Deus sabe quem eu sou. E aqui é uma história muito interessante, uma história, na minha época, hoje mudou o português, né? Mas existia na minha época, eu não sei de quantos aqui, história com H, história com E. Hoje já não tem mais, houve a mudança. Mas a história com H, para você que ou não é, ou se faz de conta que não é desse meu tempo, história com H era aquela história verídica, verdadeira. E a história com E era aqueles contos. E aqueles contos traziam realmente uma mensagem de vida, mas era apenas um conto, era apenas uma história com E. Mas aqui conta uma história, a história verdadeira de um encontro, de uma pessoa que tem a sua vida totalmente transformada. Atos capítulo 9, diz assim: e Saulo, respirando ares de morte contra os do caminho, os cristãos, os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que ele tinha como seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E nesse instante, diz a palavra do Senhor que Jesus ele aparece no caminho. É assim, nós vamos vivendo a nossa vida, a história da nossa vida, nós vamos caminhando na história da nossa vida e de repente, Jesus aparece. Você tem a sua vida cotidiana, a sua vida normal, e de repente, Jesus aparece. Esse era Saulo. Saulo tinha o seu conhecimento, Saulo tinha as suas convicções teológicas, ele tinha o conhecimento do hebraico, do grego, ele tinha todo o conhecimento. Foi instruído ao colo, ao lado de um grande líder, Gamaliel, grande sacerdote. Mas de repente diz que esse homem ele tem um encontro. Jesus aparece a ele. Veja só, porque às vezes a gente diz assim: Jesus vai aparecer como na minha vida? Porque o que Paulo estava pensando era matar. Respirava ódio, raiva. O que Paulo, na verdade, ele queria era acabar com tudo aquilo que fosse do caminho, que fosse discípulo de Jesus. E aí, esse homem que tem essa intenção, que tem essa ideia, diz a palavra do Senhor que Jesus aparece a ele. Então talvez você está aqui hoje à noite e você diz assim: poxa, mas eu queria andar com Jesus de tal forma que eu pudesse ter esse momento a sós com Deus. E nessa hora acontece na vida de Saulo o seguinte, que necessita acontecer na vida de cada um de nós. Começa a surgir algumas palavras e que eu quero sugerir que faça parte da sua vida, faça parte da jornada espiritual sua. Você diz assim: olha, como é viver uma vida espiritual?
Porque muito de nós temos a ideia, o seguinte: eu escolhi Jesus, eu aceitei a Jesus, é uma fala nossa, eu me converti. Mas tem palavras que eu preciso carregar. A primeira dela, conversão. Diga, conversão. O encontro com Jesus implica na minha e na sua conversão. Você diz assim: olha, eu me encontrei com Jesus. Você se converteu. E essa palavra nós temos que carregar na nossa vida. Essa palavra conversão é dar uma guinada na nossa vida, dar uma mudança. É dizer assim: olha, vai acontecer, ou aconteceu algo na minha vida que mudou, que transformou realmente. E diz assim no verso 3: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ou seja, o encontro com Jesus causa em nós cegueira. A pessoa diz assim: rapaz, você mudou. Mas é porque quem se encontra com Jesus tem esse encontro com a luz resplandecente que cega. É a cegueira a respeito do nosso passado, do seu passado. Porque você precisa caminhar a sua vida cristã com essa convicção. Caminhando a sua vida cristã, crendo o seguinte: olha, eu tive um encontro, e quando eu tive esse encontro com o Rei da vida, o meu passado apagou. Amém? Foi apagado. Porque senão o diabo ele vai começar a apontar para você, vai dizer: olha, mas você errou, você falhou, você fez um monte de bobagem. Mas aí você diz: mas eu não sei, eu carrego em mim essa palavra, eu sou convertido. Ou seja, chegou um dia em que esse Jesus, que eu fazia tudo o contrário, ele me encontrou e apagou todo o meu passado. E quando nós abrimos os nossos olhos, quando Paulo ele abre aqueles olhos, ele só vê Jesus. Porque tem momentos na nossa vida que a gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não tem interesse de ter contato com ninguém. Aí você diz: olha, mas não tem como. É nessa hora que a gente fica de frente, frente a frente, com o autor da vida, com o Senhor da nossa existência. A conversão com Jesus é o encontro da pessoa com Cristo vivo. E Jesus chega para Paulo, Saulo ainda aqui, e se apresenta a ele. Porque talvez você não conhece, é porque um irmão falou de Jesus. Mas aqui não, aqui ele teve um encontro com o Cristo vivo e ele se revela a ele. Versículo 4 diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia. Olha a apresentação de Jesus. Jesus se apresenta a ele. Talvez vai se apresentar a você hoje à noite. E ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, Saulo, ele responde. Mas ele responde não negligenciando aquela voz, mas trazendo dentro dele uma convicção. Porque ele diz: quem és tu, Senhor? Ele já conversa com o Messias, ele diz: essa voz eu conheço. Essa voz eu não conhecia nos seminários. Perto de Gamaliel eu não conhecia essa voz eu não conhecia quando eu era doutor da lei, quando eu era conhecedor de todas as leis humanas. Mas essa voz só pode ser do Senhor.
Porque Paulo ele carregava em si todo o ensino judaico, toda a tradição religiosa da sua época. E no versículo 8 ele diz: Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém. Ele teve que cair, ficar cego, para apagar tudo da sua memória. Porque tem horas na nossa vida que a gente vem cheio de certezas e muitas certezas, e nós evangélicos temos muito isso, principalmente nós pastores, eu não sei você, mas nós somos assim, que nós carregamos as nossas certezas, e a gente profetize, declare, abra sua boca e fale isso, projete as suas metas, seus sonhos, veja onde você quer chegar. São tudo palavras que a gente tem ouvido, através de nós, liderança. Mas diz que Paulo ele caiu em si. E isso aconteceu para que Jesus pudesse se tornar Senhor absoluto de Paulo. Talvez situações acontecem na nossa vida para que você entenda que Jesus ele não é uma ideia. Jesus ele não foi um homem qualquer. Jesus não é algo que eu possa desejar e entender Ele, conhecer Ele pelo pensamento humano, pela lógica humana. Então Paulo ele precisava, como eu e você, todos nós precisamos ver Jesus como o seu Senhor absoluto. Jesus ele precisa se tornar único na nossa vida, único. Para que Jesus ele se torne referência para mim e para você, para que Jesus ele seja essa referência, é preciso que tão somente nós estejamos convertidos a Cristo. Então o ensino aqui é que Cristo ele não é algo que nós acrescentamos na nossa vida. Você não pode acrescentar a mais. Não é como você está fazendo um bolo e você diz: olha, acrescenta mais uma pitada de sal. Acrescenta mais um pouco da farinha de trigo. Não, Jesus não é isso, queridos. Jesus, ele precisa na nossa vida, ele ser Senhor absoluto da nossa história. Na jornada da nossa vida você pode passar o que for, mas você tem que ter a convicção seguinte: olha, Ele é o meu Senhor e é absoluto. A segunda palavra que nós precisamos carregar na nossa história, na nossa vida, é oração. Diga oração. Mas não é uma oração qualquer, não é uma oração como nós temos visto hoje nas nossas igrejas. Mas diz aqui que o Espírito de Deus, ele vai até Ananias. Verso 10 diz: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias: Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Aí olha o que aqui Deus faz, Deus orienta ele dizendo: levanta-te, tudo certinho, tudo organizado. Levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Agora preste bem essa observação aqui que é feita no verso 11. Diz: ele está orando. Tudo específico. Eu sempre digo, ninguém pega Deus de surpresa. Não existe isso, pegar Deus de surpresa. Deus ele sabe de todas as coisas. Então esse encontro com a pessoa de Jesus, esse Jesus absoluto, na verdade nós ganhamos um interlocutor extraordinário na nossa caminhada de vida. E ele passa a fazer parte agora das nossas conversas, as conversas mais privilegiadas. Isso é oração, porque às vezes oração nós não entendemos, mas é conversar com Deus.
Porque tem pessoas que não vão te ouvir. E deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Tem momentos na nossa história de vida que não adianta você ter pai, mãe, irmão, amigos. É só você e ele. É quando você vai lá no teu quarto, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai em secreto. E o teu pai que te vem em secreto te recompensará. E nós precisamos aprender isso. Porque isso fará com que eu entenda que Jesus, ele não é essa ideia que eu falei. Jesus é uma pessoa, irmãos. Amém? Jesus é uma pessoa. Vero homem e vero Deus. 100% homem e 100% Deus. Ele caminhava com seus discípulos, os discípulos chegaram para ele e disseram: mestre, ensina-nos a orar. Jesus é uma pessoa em que nós podemos conversar. É uma pessoa que na caminhada da sua história de vida, você possa parar, seja o momento que você esteja vivendo, parar e conversar com ele. Porque uma pessoa, quantos creem que Jesus nos ama? Uma pessoa que a gente tem convicção que nos ama, é uma pessoa que nos fala ao coração. Não é uma pessoa que fala qualquer coisa, mas penetra na nossa vida, na nossa alma, no nosso interior. É aquela palavra que você diz assim: poxa, eu queria hoje ouvir ele. Então você pode falar com ele. Você pode ter essa comunhão com ele. E diz que Saulo está orando. E enquanto ele ora, teve uma visão. Diz no verso 12: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Interessante, não é aquela oração: olha, eis que eu te dou uma chave. Hoje as pessoas, elas buscam mais isso. Na verdade, o nosso evangelho está tão simples. Mas não é simples de ser simples, simples de ser baixo. Eis, meu servo, que eu te dou uma chave. Eis que está diante de ti uma porta aberta. Isso já está tudo na palavra de Deus. Mas aqui era uma oração, era uma visão clara, era uma visão específica. A visão, ela dizia: olha, vá à rua tal, lá tem um homem tal. Tudo específico. Deixa eu dizer uma coisa a você: na jornada da vida, quando você começar a orar, buscar a Deus, estiver no seu momento mais difícil da vida, Deus te dará uma visão específica. Deus falará com você de uma forma clara. Deus não vai deixar ninguém enganado no meio do caminho. Deus vai te orientar na jornada da nossa vida. Nós somos guiados por Deus o tempo todo. Ah, e por que tudo isso acontece comigo? Porque isso está acontecendo comigo. Mas eu sei que tenho crido, Ele está conosco o tempo todo, mesmo que não entendamos. Terceira palavra: transformação. Diga transformação. Ananias, ele diz assim, Ananias conversa com o Senhor e diz: Senhor, parece que o Senhor não sabe. Deixa eu esclarecer o melhor para o Senhor. Porque esse homem que o Senhor está dizendo para eu ir lá e impor as mãos sobre ele, eu não sei se o Senhor sabe. Aí ele diz: esse homem tem feito muito mal. Olha o verso 13: há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem mais, Senhor, aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Eu não sei, Senhor, se o Senhor está entendendo. É como alguém chegar e dizer: poxa, esse cara, ele é evangélico hoje. Olha, eu conheço a história desse cara, ele era um bandido na sociedade.
Ele era um pervertido, ele não tinha qualificação nenhuma, e o Senhor quer que eu vá lá e ore por ele, sobre ele. Aí Jesus, ele conversa no versículo 15. Jesus diz: olha, Ananias, é o seguinte, é essa pessoa, este Saulo que você conversou, que você disse tudo isso, eu não estou dizendo que não é verdade, tudo é verdade. Este Saulo que você ouviu falar, as pessoas que falaram para você, é verdade, tudo que elas falaram. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, Ananias, esse homem não existe mais. Esse homem agora é transformado. Porque se nós não andarmos com isso, com essa convicção, com essa palavra na jornada da nossa vida, nós vamos esmorecer, nós vamos retroceder, nós vamos nos abater, porque as pessoas elas vão apontar o dedo para você, vão dizer tudo que você fez no passado. Aí Jesus disse: ei, eu mudei a história da tua vida. Ananias, esse Saulo, ele não existe mais. Porque agora ele é outro. Ananias, mas este Saulo, depois que ele teve um encontro comigo, depois que ele se ajoelhou diante de mim, depois que ele caiu daquele cavalo, depois que ele ouviu a minha voz, depois que ele foi tocado pela minha graça, ele não é mais a mesma pessoa. Saiba disso, Ananias. Porque o interessante de tudo, ao ouvirmos Deus falar isso a Ananias, é que no versículo 1 diz que ele respirava ódio. Ele respirava ameaças de morte, ele tinha raiva. O que Paulo carregava só no coração era ódio, irmãos. Talvez você seja da mesma forma que você chegou aqui, antes de você ter encontro com Jesus, você respirava ódio no seu coração, você tinha ódio do teu pai, ódio da tua mãe, ódio da vida, ódio das pessoas, ódio de pessoas que tentaram te destruir, você cria isso no coração. Mas agora, esse Saulo que respirava tudo isso, ele agora está de joelhos, e agora ele não é mais ameaça nenhuma. Ele não é mais uma presença violenta diante de discípulos, porque ele foi transformado. É natural, é normal. As pessoas elas buscarem saber quem é a pessoa, ou quem foi a pessoa, não é verdade? Deixa eu ver quem é fulano de tal. Vamos ver qual é a história dele. Mas eu digo sempre, o seu passado pode ser de vergonha, mas o seu futuro é de glória. E na jornada da vida você precisa acreditar nisso. E nós devemos entender aqui uma coisa muito clara, não é que Paulo agora mudou de ideia. Eu sou evangélico porque eu mudei de ideia. Antigamente eu era um ateu, eu não acreditava em muitas coisas, mudei de ideia, pastor. Muitas pessoas são assim, mas Paulo não foi isso, ele não mudou de ideia. Não é que ele passou a saber outras coisas, porque agora eu comecei a ler o Pentateuco, eu comecei a ler os livros históricos, eu leio os Salmos, agora isso aí foi começando a mudar a minha vida. Ou também a gente muito se relaciona assim, porque agora eu mudei meu comportamento. Antes eu bebia, antes eu me prostituía, antes eu ia para um bar, antes eu dançava, antes eu fazia um monte de coisa, e agora, olha, eu sou evangélico, não faço mais isso. E aí, cara, você não vai para o baile? Não, porque agora eu sou crente. Não foi essa mudança na vida de Paulo. Mas Paulo agora, ele mudou os seus afetos. Paulo que respirava ódio, agora ele ama. Paulo agora que perseguia, agora ele ajuda essas pessoas. Por que
você se converteu? Paulo agora ele não tem mais ódio em seu coração. Ele agora é uma pessoa transformada. Paulo agora ele é transformado porque ele mudou as suas paixões. Ele que odiava passou agora a proteger. Porque quem se encontra com Jesus, quem fica de joelhos com Ele, quem ouve a sua voz, vai sendo transformado. Não é seguir uma religião. Não é dizer, olha, agora eu estou numa religião e eu vou passar para uma outra. Eu era kardecista, agora eu passo para ser evangélico. Eu era católico e passei para ser evangélico. Eu era de uma igreja evangélica gospel, agora eu sou de uma tradicional. Não, não é isso. É muito mais que isso. Essa pessoa transformada agora, ela gera em si afetos. Ela ama. Não sabe por quê, mas ama. A quarta palavra na jornada da nossa vida, missão. Diga missão. Deus diz a Ananias, Ananias, vai. Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, Deus estava dizendo, Ananias vai, porque ele é um instrumento. Ele agora tem uma missão. E essa missão ele recebe da parte de Deus. Por que que você é evangélico? Você nem sabe por quê. O que é que você está fazendo? Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você for convertido, se você for transformado, se você começar a falar com Deus, Deus ele vai gerar em você uma missão. Por que que você está aqui? Por que que você está acordado? Por que que você respira? Saulo ele começou a entender o seguinte, olha, uma pessoa transformada, ela agora não está no mundo para desfrutar do mundo. Não é para isso. Claro que nós vamos desfrutando, nós vamos gostando de muitas coisas, mas isso não é o tudo para ele. Ele agora ele sabe que ele tem uma missão e ele não pode mais tomar conta da sua própria vida, do seu próprio rumo. Acaba com aquela história de eu vou fazer apenas aquilo que eu gosto, aquilo que me é conveniente. Mas você começa a servir a Ele por uma missão. Eu cresci numa igreja tradicional que tinha uma organização chamada Embaixadores do Rei. Era de meninos de 9 a 16 anos. Eu cresci participando dessa organização. E tem uma pergunta fantástica que fazem aos embaixadores. A quem deve um embaixador prestar conta? Ao rei de quem recebe a missão. Deus tem uma missão para você. Talvez você não entende ainda, mas Deus tem uma missão. Se você realmente é uma pessoa convertida, Deus tem uma missão. Eu não sei qual é, pergunte a Deus, ore, busque. Saulo, ele automaticamente, quando ele se converte, quando ele é transformado, Deus mesmo chega e diz, Ananias, olha, eu tenho uma missão para ele, eu escolhi. E a Bíblia diz claramente, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então sirva a esse que te deu uma missão. A quinta palavra, e que para mim é a palavra rendição. Diga rendição. Diga rendição. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos entender o seguinte: não é nossa escolha, irmãos.
Você não escolhe determinadas coisas. Não tem como você escolher determinadas coisas. Simplesmente, o que eu acredito é isso. Jesus vem e entra na nossa vida. E o que nós temos que fazer é nos render a Ele. Porque na jornada vão surgir dúvidas na nossa caminhada. Aquelas perguntas, mas por que, Senhor? Mas Deus... Mas Jesus, quando ele vem, ele não pede licença, você sabia disso? Quando ele diz, olha, não fostes vós que escolheste, ele está dizendo, não adianta, foi eu que te escolhi. Para com essa coisa de achar que você foi que decidiu mudar da sua vida. Pare de achar que você, por você mesmo, vai se tornar uma pessoa melhor, vai se tornar um pai melhor, uma mãe melhor. Eu vejo as pessoas, elas... No meu dia a dia, trabalho muito com pessoas. O esforço do ser humano para ser melhor. É claro que ali nós estamos no trabalho e fazemos o trabalho. Mas às vezes é necessário chegar para a pessoa e dizer assim, olha, para com isso, você não pode escolher bons caminhos. Você não tem como dizer que é você mesmo que vai trilhar determinado rumo, vai mudar a sua história. Olha, eu vou dar 7 passos a você e você vai fazer isso durante tantos dias e isso vai mudar o rumo da sua vida. Meu filho, olha, quando Jesus ele entra na nossa vida, ele não pede licença. Ele apenas entra. Jesus entra em nós. E Jesus diz, olha, este é para mim um vaso escolhido. Paulo não pediu, Senhor, eu sou um vaso teu, faça de mim o que tu queres, não. Jesus, ele entrou, disse, ele é um vaso escolhido por mim. E tem mais, ele tem uma missão para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Rendição. Por mais que você queira correr, fugir, você não vai conseguir. Eu sempre tenho conversado com a minha esposa, dizendo, tem coisas que a gente tem o poder. Aqui mesmo na igreja, vamos fazer um projeto, vamos mudar o piso, mudou-se. Vamos construir, vamos comprar as cadeiras, fomos. Vamos ir alargar as nossas tendas, alargamos. Mas tem coisa na nossa vida que a gente não pode fazer. Dinheiro não resolve. E que a única coisa que a gente pode fazer é nos render. É dizer, olha, eu bem entendo, mas porque o encontro com Jesus faz a gente cair aos pés dele e dizer, Senhor, olha, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Então meu pedido essa noite é que na caminhada da sua vida não permita faltar essas palavras na jornada da sua vida. Meu convite é para que você possa render-se a Jesus. Render a Ele. Eu não sei se você, mas às vezes a gente diz, olha, orar. É como se a gente dissesse, eu vou orar, mas eu sei que tu sabes. Então o que eu tenho que fazer, às vezes, não é nem falar. É somente me render. É dizer, olha Senhor, olha, eu descobri. E que você possa descobrir hoje à noite já, à noite.
que a sua vida nunca foi sua. Essa é a maior descoberta que a gente pode fazer na história da nossa vida. Que a nossa vida não nos pertence. E você diz, olha Senhor, eu não sei, minha vida é tua. Diz no verso 17, Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado, e tendo comido, ficou confortado. Eu entendo com essa história, com H, história real, verdadeira. Ele me ensina que na jornada da nossa vida, nós vamos fazendo terapias, psicanálises, coaching. Vamos achando que a gente é senhor da nossa vida, fazendo metas, projetando o futuro. Tudo isso eu ensino, viu gente? Mas é esse ensino que Deus ele traz para mim e eu quero passar para você. Tudo isso é nada, porque chega um dia que a gente cai em si, a gente descobre que nós somos barro. Mas não é um barro qualquer, nós somos um barro mole nas mãos do oleiro. E ele faz como ele quer. Que não adianta cursos, técnicas, não adianta tanta eloquência, não adianta tanto saber. Porque chega um momento na nossa vida que a única coisa que nós podemos fazer, irmãos, é dizer, Senhor, olha, disponha de mim, faz de mim, me transforma num ser humano melhor. Me transforma num ser humano que o Senhor quer que eu seja. Rendição. Porque, na verdade, no caminhar, Ele quer transformar as nossas vidas, para que nós sejamos pessoas segundo o seu coração. Rendição, porque quando nós descobrimos que Ele quer nos usar, mas Ele quer fazer isso para o seu reino e para a sua glória. Isso é necessário você saber na sua vida. Então hoje à noite eu quero te convidar a render-se diante de Jesus. A se render em oração. Você possa dizer, olha Senhor, o que eu quero na verdade é ouvir a tua voz. Senhor, o que eu preciso na verdade é ter um verdadeiro encontro contigo. Não é aquele encontro que a gente já conhece da história da caminhada da nossa vida cristã. Mas é um verdadeiro encontro que transforma a nossa vida, que nos torna pessoas melhores, que torna-nos pessoas amáveis umas com as outras, doce. Então eu quero convidar a você a se render, a dizer, Senhor, olha, me transforma a minha vida. E que você possa dizer em alto e bom som, olha Senhor, hoje à noite, eu descobri que a minha vida nunca foi minha, foi sempre tua. Que o que eu tenho é teu, o que eu sou é teu.
Eu já passei da idade da soberba. Eu creio que já passei essa fase. Daquela fase de querer ser grande, ser melhor. E eu creio que agora veio aquela fase onde a gente pensa na vida e diz assim, olha, tem coisas que a gente precisa apenas render-se a Ele. Porque nada podemos fazer, a não ser nos render a Ele. Você pode baixar sua cabeça, falar com o Pai. Você pode render-se a Ele. Chega. Você diz assim, olha, eu tenho projetos na vida. Eu tenho planos na vida. Eu tenho metas, eu tenho sonhos. Eu também tenho irmãos. Mas eu tenho aprendido, tenho visto em Deus que isso é nada. Como eu digo a você, eu sempre ensino as pessoas a projetar o seu futuro, acreditar, mas render a Ele, render-se ao Pai. É o caminho de cada um de nós hoje à noite. Aleluia, Jesus.